Olá, meu querido amigo, querido irmão. Estamos aqui para mais um vídeo do canal e hoje, como prometido, nós vamos falar sobre a história de Jonas e o arrependimento do povo de Nínive, da cidade ímpia de Nínive, né? E o jejum que foi proclamado naquele lugar e o que aconteceu. Fique aqui comigo e vamos estudar a palavra de Deus. Então, irmãos, na história de hoje, nós vamos falar sobre o profeta Jonas, né? E todos sabem que Deus o levantou para pregar aos ninivitas, uma cidade ímpia, com pessoas corruptas que faziam o mal, que estavam longe dos caminhos do Senhor, praticando iniquidades. O Jonas ele foge e vai para um outro lugar, não queria pregar aos ninivitas, talvez por medo, e então ele é engolido pelo grande peixe, fica no ventre do peixe, né, 3 dias e 3 noites, e então ele ora a Deus, e Deus responde, e ele é liberto, ele é salvo do ventre do peixe. Então ele volta para os caminhos do Senhor, para o que Deus havia planejado para ele, para que ele fosse um pregador e que pudesse salvar aquelas pessoas que estavam naquela cidade, a cidade de Nínive. E nós podemos ler aqui, já no capítulo 3, em que Jonas prega em Nínive, né, do verso 1 até o verso 4, que a palavra de Deus diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Então aqui ele está pregando para aquela cidade ímpia, impenitente, que estava condenada à destruição. O prazo era de 40 dias, e ele pregou esses 40 dias. Porque Deus, aqui a gente vê no texto, que Deus amava aquelas pessoas e queria salvá-las, assim como Ele quer salvar todas as pessoas existentes no mundo, porque Deus é amor. E depois de Jonas pregar ali, vários dias, esses 40 dias, que Deus iria destruir a cidade, o Espírito Santo trabalhou no coração daquelas pessoas, daqueles moradores. E veja qual foi a reação do rei, que se converteu, da cidade que se converteu. E nós vemos isso, continuando o texto, no Jonas capítulo 3, a partir do verso 5 até o 10, que nós lemos assim: Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e os seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá
e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Então, queridos, que experiência tremenda é essa por quais passaram o povo de Nínive. O povo, ao ouvir a mensagem de Jonas, foi tocado pelo Espírito Santo e passaram a jejuar. E esse jejum do povo chegou até o trono do rei. Chegou até o rei. E quando o rei ouviu e viu o que estava acontecendo, ele também tirou a sua roupa real, se vestiu de saco, se cobriu de cinza, foi para o pó e deu um decreto real. Qual o decreto? Ninguém come e ninguém bebe. Vamos como nação, como cidade, à presença do Senhor, jejuando. E aí talvez Deus nos perdoe. Talvez Deus dê a sua graça, o seu favor. Então, quando você comete um pecado e você se arrepende, está tudo certo, né? É isso que diz a Bíblia. O Senhor perdoa o seu pecado. Ele te perdoa. Se você confessa a Ele, orando a Deus, por aquilo que você fez de errado, por um pecado que você sabe que é pecado e você pede perdão, arrependimento daquilo que você fez e tenta não fazer mais porque sabe que é algo ruim para Deus, Ele vai te perdoar. Deus te perdoa. Mas o jejum, irmãos, também ele faz parte do momento de arrependimento. Ele também faz parte. Quando você comete um erro com o Senhor, você se afastou do caminho. Então, ore ao Senhor. Vai para o joelho, rasga o seu coração, a sua alma. E nesse momento de confissão e arrependimento, ele vai ser ampliado ao coração de Deus quando você também jejua. Então, uma das funções do jejum que nós estamos aprendendo também é essa. Ou seja, o jejum tem esse papel de externar ao nosso Deus o quanto estamos tristes pelo nosso pecado. Ou seja, ele amplifica o nosso arrependimento. Ele mostra para Deus o quanto estamos arrependidos. Quando oramos e quando jejuamos em conjunto com a oração. E é isso, irmãos. E no nosso próximo vídeo, irmãos, nós vamos estudar um pouco o que está lá em Levítico 23, no verso 27 ao 29, em que fala do dia da expiação, que era também proclamado um jejum nesse dia, era uma vez ao ano, tinha o dia da expiação. E vamos entender a relação que existe conosco hoje. Que relação existe no dia da expiação do antigo Israel com os nossos dias, que é o que estamos vivendo aí, o tempo do fim. Vamos entender essa relação e o porquê do jejum existia e que jejum é esse que nós devemos praticar hoje. Vamos entender na próxima lição, vamos estudar. Fiquem todos com Jesus Cristo e até o próximo vídeo.